Fala, gente, beleza? Bom, então é o seguinte, nos dois últimos vídeos a gente falou sobre esse assunto aqui, colocação pronominal, de maneira bastante detalhada, né? E aí eu estou fazendo esse último vídeo para a gente fazer um resumo dessa história toda, encerrar esse assunto de uma vez por todas, e tratar sobre esse assunto na aula interativa dessa semana, tá certo? E aí a gente vai fazer alguns exercícios na aula interativa, tá claro? Então é o seguinte. Quando a gente está falando de colocação pronominal, que é esse assunto aí do lado, a gente está falando do quê? A gente está falando de três posições que o pronome pode ter em relação ao verbo, né? O pronome oblíquo, que são a mesóclise, que é quando o pronome está no meio do verbo, que é aquela posição mais estranha para a gente. A ênclise, que é quando o pronome está depois do verbo, e a próclise, que é quando o pronome está antes do verbo, né? Então, por exemplo, a mesóclise, quando eu digo, por exemplo, apresentar-te-ei, né, que é aquela que ninguém usa e tal, que tem um uso muito específico. A mesóclise, apresentei-te, certo? E a próclise, te apresentei. Então vamos fazer um resumo bem resumido mesmo, nem vou ficar preocupado aqui em trazer exemplos e tal, porque os exemplos já estão nos vídeos anteriores, simplesmente para a gente poder fazer os exercícios e encerrar esse assunto, tá bom? Então qual que é a ordem para a gente começar a tratar sobre esse tópico? O melhor é a gente começar falando sobre a mesóclise, né? Que é esta posição mais estranha de todas, pelo menos para nós, na nossa variedade do português. Quando que a mesóclise é usada? Somente com verbos no futuro, tá certo? Então essa é a primeira condição. E a segunda condição, sem palavra atrativa. Percebam que o exemplo que eu coloquei ali em cima é justamente um verbo no futuro, né? Apresentarei. E o pronome te está no meio, conforme eu tinha dito aqui, tá certo? Depois é interessante a gente falar sobre a ênclise, que é uma posição que também não é muito comum para nós, né? Aqui no português do Brasil, porém, também não é extremamente estranha, que é quando o pronome vem depois. Quando que a gente vai usar pronomes na posição de ênclise? Somente com verbos no passado ou, vocês estão ouvindo o gato miando? Ou no presente. Pronto. E também sem palavra atrativa. Pretinha, pretinha. É ela que está fazendo esse escândalo. Então, somente com verbos no passado ou no presente. Percebam que o exemplo que eu usei lá era apresentei-te, né? O verbo está no passado, né? Ou, por exemplo, apresenta-se. Olha bem, verbo no presente, né? E o pronome em posição de ênclise, ok? E aí, por último, a gente falou sobre a próclise. A próclise, que é, sem sombra de dúvidas, aquela posição mais comum para a gente, né? Pelo menos na nossa variedade do português brasileiro, é aquela mais comum, que é quando o pronome vem antes. Então, coloquei lá, te apresentei. Apresentei, ou me apresentaram, né? Então, olha o pronome aqui antes do verbo. O que a gente tem que saber sobre a próclise? Independe do tempo verbal. Então, isso quer dizer que pode aparecer com o verbo no presente, com o verbo no passado ou com o verbo no futuro. Desde que haja, tem que haver palavra
atrativa antes, né? Então, por exemplo, o que a gente chamou aqui de palavra atrativa? Você se lembra lá do vídeo? Eu falei que Arthur Aguiar não é uma palavra atrativa, né? Então, o que é a palavra atrativa? Por exemplo, palavras negativas, palavras de cunho negativo. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo bem rapidinho. Ninguém. Então, quando eu falo assim, ninguém se manifestou. Então, a presença desse ninguém aqui me obriga a trazer esse pronome para antes do verbo, tá certo? Ou poderia ser no presente também. Ninguém se manifesta. Ou ninguém se manifestará, no caso do futuro, tá claro? O ponto é, se não fosse esse ninguém aqui, nesses dois primeiros casos, a gente teria ênclise, concordam? Então, se eu tivesse assim, manifestou-se, manifesta-se, tá claro se fosse um começo de frase. E nesse terceiro caso, a gente teria, pela regra gramatical, a mesóclise, porque o verbo está no futuro. Então, manifestar-se-á, manifestar-se-á, tá claro? Segunda classe de palavras atrativas que a gente comentou lá no segundo vídeo. Advérbios. Né? Então, um advérbio, se ele tiver antes, ele vai atrair o pronome que originalmente estaria em ênclise ou em mesóclise para antes do verbo também. Então, por exemplo, se eu coloco um não se manifestaram. Olha bem, o pronome antes, porque ele foi atraído por um advérbio. Lógico que o não é palavra atrativa por ser advérbio e por ser palavra negativa também, né? Ou não se manifestarão. Se for no futuro, a mesma coisa. Lembrando que se não fosse esse não aqui, este primeiro caso estaria em posição de ênclise e esse segundo em posição de mesóclise. Concordam? Sim? Terceira possibilidade de uso da próclise, né? De o pronome antes. Letra C, a gente falou quando está dentro de uma oração subordinada. Certo? Então, bem rapidinho aqui um exemplo. Se eu digo assim, eles vieram porque ou melhor, deixa eu colocar assim, ó, eles não vieram porque se perderam. Por que se perderam e não perderam-se? Porque esse porquê aqui é atrativo, tá certo? Ele está mostrando que aqui começa uma oração subordinada. Isso daqui é uma oração subordinada causal, lembram? E terceiro caso, quarto caso, né? Quando a gente tem exclamações ou interrogações. Isso quer dizer, mesmo que não haja palavra atrativa, se for uma exclamação ou uma interrogação, a gente também usa a próclise. Então são umas regrinhas, né? Apesar da próclise ser a mais usada por nós, ela é a que mais tem regrinhas quando a gente fala da gramática do português, tá certo? Agora eu só queria chamar a atenção para o seguinte, antes de falar dos exercícios aqui. Tem um ponto que é importantíssimo, gente. Não existe um consenso muito claro sobre o uso dos pronomes. Então, assim, se vocês olharem para a nossa variedade do português brasileiro, vocês podem ver que a gente usa próclise em todo e qualquer contexto. Quando a gente não sabe, a gente usa próclise. Quando a gente sabe, a gente usa próclise também, né? A gente começa a frase com próclise, que geralmente é esse o erro mais comum que aparece em vestibular, né? Então, no português brasileiro, é muito comum o uso da próclise. No português de Portugal, é muito mais comum o uso da ênclise, inclusive em lugares em que a gramática diz que não deveria ter ênclise, né? Então, basicamente, esse é um assunto que ninguém sabe, né? Agora eu quero trazer para vocês, só para a gente terminar, um exemplo interessante. Se eu pego, por exemplo, uma frase como essa: eu te amo. Tá errado? Claro que tá, né? Falar isso já tá errado
por si mesmo, né? Já é um erro que às vezes é imperdoável. O ponto aqui é o seguinte: olha este pronome aqui. Em relação ao verbo, esse pronome oblíquo sempre está junto com o verbo, né? Ele está em posição de próclise. Concordam? Porém, eu é um pronome pessoal. Pronome pessoal não se enquadra lá naquelas regrinhas que a gente falou de palavras atrativas. O que é palavra atrativa? Advérbio. Eu não é advérbio. Palavra negativa. Eu também não é uma palavra negativa. Oração subordinada. Esse T aí não está dentro de uma oração subordinada. Isso daí é um período simples, certo? E exclamação ou interrogação. Também não é. Eu quero um ponto final. Então, esse é um caso interessante que, apesar de ele não se enquadrar nas regras da gramática, a gramática aceita como um desvio, assim, dada o fato de que é tão comum, é aceito. O que não seria aceito? E esse é um caso que cai muito em vestibular. Começar a frase com um pronome oblíquo, né? Então, se eu tirasse esse E aqui, esse E do começo da frase, e começar a frase com um pronome oblíquo, esse é um erro que a gramática geralmente condena e que geralmente os vestibulares apontam lá como erro nosso, né? Agora, se eu tiver qualquer outra palavra antes, mesmo que ela não seja atrativa, eu tenho duas possibilidades. Eu posso colocar a próclise, ou eu posso colocar, como geralmente eles falam em Portugal, eu amo-te, né? A ênclise. Tá claro? Então, o que eu quero dizer aqui é que não há uma convenção muito clara nesses casos aqui de próclise, quando há palavras que não são atrativas. Tá bom? O erro maior, esse daqui, que é começar frases com pronomes oblíquos. Esse daí é um erro que geralmente é apontado como um erro imperdoável, tá certo? Bom, para terminar, essa semana então tem 2 exercícios do Forms, importantíssimo que esses exercícios vão se encerrar, o Forms vai se encerrar na quarta à noite, por quê? Porque eu quero comentar esses exercícios na quinta à noite, porque eu quero comentar esses exercícios na sexta de manhã junto com vocês, e um exercício do poliedro aí, só para completar, tá bom? Um beijo, gente. Boa semana para vocês e até a sexta-feira.